Fala aí, meu povo! Vocês estão surpresos com o empate da Espanha contra Cabo Verde? Eu também. Mas eu não estou tão surpreso assim. Com o resultado, sim, mas com a dificuldade da Espanha de achar espaço contra um time que se fecha com uma linha de 5, uma linha de 4, depois mais um jogador, às vezes uma linha de 6 e depois uma linha de 4, isso não me surpreende. Uma Espanha muito próxima daquela que não jogava absolutamente nada em 2018 e em 2022, e que em 2026 pinta algo diferente. E por que não foi diferente? Porque os dois jogadores que fazem algo diferente nessa Espanha, eu acho que os outros complementam quando esses dois estão. Lamine Yamal e Nico Williams, voltando de lesão, muito tempo sem jogar, quase 2 meses de inatividade, entraram sem ritmo de jogo nos minutos finais. O que dá à Espanha, campeã da Euro, finalista da Nations League da última temporada, mais de 30 jogos de invencibilidade. O que dá algo diferente para a Espanha são esses dois jogadores de 1 contra 1, que a Espanha não tem jogadores de característica parecida no elenco e que não estavam em campo. Eu fiz aqui um vídeo, tem alguns dias, foi um pouco antes da Copa começar, falando das favoritas à Copa do Mundo e onde que o Brasil estava nisso. E para falar que o Brasil não estava muito longe das favoritas, o que eu fiz foi colocar defeito nas favoritas. E um dos defeitos que eu coloquei na Espanha era ter dois ótimos jogadores para 1 contra 1, para sair um pouco da casinha do que a Espanha normalmente faz, mas que esses dois jogadores estavam voltando de lesão e a capacidade física deles vai determinar muito de como será a Copa da Espanha. Física e depois técnica, mas primeiro físico para depois o técnico poder desempenhar. Hoje, mais cedo, no Convocados, pediram um palpite para o jogo, eu falei 2-1 Espanha, até achava que a Espanha venceria, mas achava sim que seria um jogo amarrado contra a seleção cabo-verdiana. Antes de mais nada, dar parabéns para Cabo Verde, que foi muito disciplinado, que fez o que tinha que fazer, o famoso soube sofrer, né? O que é saber sofrer? Que virou uma frase muito banal no futebol. Saber sofrer é quando você está sendo pressionado, você não se desesperar, você não gerar buraco para o adversário. É você saber que os caras vão chegar, que os caras vão rondar o seu gol e que você vai estar ali fazendo o máximo possível para se manter organizado e para atrapalhar. E que quando puder sair, respirar um pouco, quem sabe levar perigo no contra-ataque, você também fazer isso. E Cabo Verde soube fazer isso muito bem no seu primeiro jogo numa história de Copa do Mundo, fez isso muito bem. E mais, Cabo Verde agora vencendo a Arábia Saudita ou o Uruguai, por forças a Arábia Saudita seria quem Cabo Verde teria mais condições, chega a 4 pontos e pode sonhar com chegar a um mata-mata de Copa do Mundo. Tem muita gente aqui que acompanha, que é de Cabo Verde, que é de Angola, que é da comunidade lusofônica mundo afora, e queria dar parabéns ao pessoal de Cabo Verde que me acompanha por aqui, que eles celebrem muito o dia de hoje, que eles fiquem muito felizes por essa estreia de cabeça erguidíssima na Copa do Mundo. Falando sobre a Espanha e as dificuldades que teve, a Espanha trocou mais de 801 passe para 25 finalizações. Para cada finalização, a Espanha tinha que tocar a bola 29 vezes, basicamente. Não foi um tiroteio, não foi um dia que a bola não quis entrar. Não dá para dizer que se jogar sempre assim, a Espanha vai ganhar a maioria dos jogos. Porque ela não levou tanto perigo, ela não levou perigo o tempo inteiro contra o gol de Cabo Verde e ela deu contra-ataques para a seleção cabo-verdiana, que se há uma seleção com mais peças para sair nesses contra-ataques, pode fazer o que na última Copa do Mundo as outras fizeram, né? Foi evitar o jogo da Espanha e contra-atacar. A Espanha perdeu as 2 últimas nos pênaltis para Marrocos e também para a Rússia, mas ficou sempre no fio da navalha para perder antes. O bom para a Espanha é que nem todos os jogos vão ter essa característica, nem todos os adversários vão se fechar assim, vão dar alguma coisa mais de espaço, e também é bom para a Espanha que Lamine e Nico Williams devem voltar. Pelo menos o Lamine tem menos histórico de lesão. O Nico Williams, eu não sei se ele vai conseguir se manter saudável durante toda a Copa do Mundo, mas o Nico fez uma temporada, além de física, tecnicamente ruim. Então, quando o Lamine volta, é normal imaginar o Lamine do Barcelona e da própria seleção da Espanha. Quando o Nico volta, a gente tem que ver se ele, além de reencontrar fisicamente, se ele vai reencontrar o futebol nas pernas dele, que há algum tempo não tem. Eu não gostei da escalação do Luis de la Fuente, com o Gavi como um meia pela esquerda, um ponta pela esquerda, porque o Gavi também é um jogador que desde a lesão que ele teve grave no joelho, ele não consegue ser o mesmo Gavi de antes, está menos corajoso, por assim dizer, na pressão para recuperar a bola. Isso é o Gavi de sempre, né? Se precisar colocar a cabeça numa bola no chão, numa mina terrestre, ele coloca porque é um soldado. Mas tecnicamente o Gavi antes tinha mais mudança de direção, tinha mais mudança de ritmo, tinha alguma coisa de condução de bola quando chegava à frente. Isso ele não mostrou na temporada do Barcelona. Hans Flick colocou ele muito para jogar pela intensidade
mas ele não mostrou o que ele tinha antes, e era um jogo que a Espanha ia encontrar um adversário muito fechado, você precisava ali na frente, acho que de um jogador mais agudo. Eu acho que deveria ter entrado com Dani Olmo já no lugar do Gavi desde o início, embora o Dani Olmo não tenha entrado bem, mas ele faz aquele papel ali, ele tem um pouco mais de chute, ele tem um pouco mais de assistência do que tem o Gavi. Acho que deveria ter começado com o Dani Olmo. E depois, as principais chances caíram no pé do Ferran Torres, que é um atacante muito inconstante, um atacante de muitos altos e baixos. Quem vê aqui eu falando do Barcelona durante a temporada já viu eu falando isso, né? O Dani Olmo, o Ferran Torres é capaz de ficar de janeiro a abril sem fazer um gol num time ofensivo e que oferece tantas como é o Barcelona. E depois ele é capaz de fazer muitos gols importantes. Fez gol no Real Madrid, fez gol no Atlético de Madrid. Ele é um atacante de muitos altos e baixos. Hoje ele teve num desses dias baixos. E não se pode confiar em um atacante de altos e baixos. O atacante tem que ser ponta firme. Você tem que saber que você pode contar com ele. E não ver em que fase a lua está para saber se esse jogador vai ser útil ou não. Com um time muito fechado e sem espaço para jogar, Rodri e Pedri ficam parecendo jogadores absolutamente comuns. Não tem espaço, tem muita perna ali, não tem movimentação na frente. Os jogadores de frente da Espanha, além de tudo, Ferran, Gavi, Oyarzabal, não ofereceram muitas movimentações. E eu acho que muitas vezes a Espanha não queria perder bola para não dar contra-ataque, então era dominar, tocar para o lado, dominar, tocar para trás, e girava, e girava, e girava de uma forma interminável até tentar achar um espaço para finalização. O que a Espanha precisa fazer nos próximos jogos é, quando a bola vai para a esquerda, movimentar a bola mais rápido para a direita para pegar o Lamine em situação de 1 contra 1. Quando a bola vai para o outro lado, quando a bola vai para o lado do Lamine, movimentar muito rápido para o outro lado até ter situação do Nico de 1 contra 1. Se essa bola vai pagando pedágio no pé de cada jogador, eu acho que o Pedri entendeu isso um pouco melhor no segundo tempo, a necessidade dela não passar pelo Pedri, pelo Rodri, pelo Marcos Llorente, até chegar no Lamine, de tentar fazer chegar um pouco mais rápido, mas se ela vai pagando esse pedágio o tempo inteiro, fica muito lento, quando chega do outro lado já tem 2, 3 marcando, e aí fica um ataque absolutamente improdutivo. Então, para conseguir achar jogador em situação de 1 contra 1, para a partir daí ter ultrapassagem, a bola tem que circular mais rápido no meio campo também. Os 2 próximos jogos da Espanha, não sei se vão ter o mesmo caráter. A Arábia Saudita pode se fechar mais ou menos como fez Cabo Verde, o Uruguai acho que menos, e agora a Espanha não tem mais margem de erro. A Espanha precisa ganhar os 2 jogos, lembrando, primeiro colocado do grupo da Argentina pega o segundo colocado do grupo da Espanha, e o segundo colocado do grupo da Argentina pega o primeiro do grupo da Espanha. Então, se a Argentina for primeira colocada no seu grupo e a Espanha ganhar da Arábia e empatar com o Uruguai, e o Uruguai ganhar de Cabo Verde, ganhar da Arábia e empatar com a Espanha, o Uruguai faz 7 pontos e deixa a Espanha com 5. A gente pode ter, e esse empate coloca ainda mais possibilidades nisso, um Argentina e Espanha nos 16avos de final, que pode espirrar para absolutamente qualquer lado, né? São 2 favoritas que poderiam se enfrentar antes das 8avas de final. Se a Espanha vence Cabo Verde, depois ela poderia ganhar da Arábia Saudita e ver o que ela precisaria contra o Uruguai, de saldo de gols, de precisar de vitória ou não. E agora fica praticamente inegociável ter que ganhar os 2 jogos para fugir de um hipotético confronto com a Argentina. A Argentina tem um grupo com Argélia, Jordânia e Áustria. É esperado também, a gente sabe se vai conseguir ou não, que a Argentina ganhe os seus jogos e se classifique em primeiro lugar desse grupo. Vamos ver, minha gente, como é que a Espanha vai conseguir se portar no próximo jogo, com um pouco mais, deve já começar como titular o Lamine, acho que o Nico Williams ainda não, e como é que vai ser a postura desse time, mas a Espanha não tem plano B, tá? A Espanha só sabe jogar isso, se dá mais espaço ela joga melhor, se dá menos espaço ela joga pior. Se precisa contra-atacar, ter velocidade, ela também tem com os jogadores que ela tem hoje, mas ela não sabe fazer outra coisa, ela não sabe fazer um jogo mais direto. O atacante que eles têm de área é o Borja Iglesias, que não é um super atacante que você coloca ali e que resolve isso, então não tem muito para onde correr a Espanha, até porque é um time que não gosta de correr, é um time que gosta de tocar. Então será isso de novo nos próximos jogos. Não esperem revoluções, só movimentar a bola um pouco mais rápido e um adversário um pouco menos fechado para eles conseguirem gerar mais espaço. E um Lamine Yamal com mais ritmo de jogo, isso sim faz toda a diferença. A imprensa da Espanha estava dizendo, quando voltaram Nico e Lamine, que voltavam as asas para a Espanha, e eu concordo com a metáfora. Sem Nico e sem Lamine é um pássaro sem asas. É bonito, pode cantar alguma coisa, pode ter uma cor legal, mas não voa. Um pássaro serve para voar, afinal das contas, né? A melhor coisa que um pássaro faz é voar. Então, sem esses dois, a Espanha pode ter um bom toque de bola no meio campo, uma boa consciência de jogo, uma escola de jogo, a Espanha sabe muito bem o que quer fazer,
mas sem esses dois jogadores, pro que serve, né? Futebol, que é pra ganhar os jogos, ela vai ter mais dificuldades. É um pássaro sem asas. É isso, minha gente. Beijo pra vocês, hein? Até o próximo vídeo. Por favor, não saia daqui sem se inscrever no canal, sem deixar um like, pra você não perder os próximos conteúdos. Tem muita Copa do Mundo ainda pela frente e eu vou seguir trazendo aqui pra vocês. Valeu, gente. Até mais.